pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta para mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Essa edição, nesta temporada, estamos com o apoio do Itaú e da Hotmart aqui no podcast do TDC. E você sabe que este podcast ele é feito para ampliar a visão dos palestrantes, das personalidades que interferem nas decisões e no conhecimento que você vai precisar para a sua carreira na área da tecnologia e tudo que envolve este universo, em especial o da IA. E hoje eu estou aqui com uma pessoa fantástica, uma parceira nossa, que acabamos de descobrir agora há pouco, né? Eu quero apresentar para vocês Ingrid Bart, presidente da AB Startup. Seja muito bem-vinda, Ingrid, ao podcast. Muito obrigada, bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito legal, achei incrível quando a gente conseguiu fechar a agenda, que nem sempre é fácil, né? A vida é muito corrida. Mas, Ingrid, para começar esse bate-papo, eu queria muito seguir uma tradição aqui no Tem Tempo para Pergunta, que é voltar um pouco no passado e entender como que a tecnologia impactou a jovem Ingrid lá estudando, porque a gente tem, principalmente o pessoal da área técnica, a gente sempre pergunta, não é comum a pessoa dizer quando eu crescer eu quero trabalhar com tecnologia, né? Não, mas não isso era, vem talvez. Isso vem mudando, né? À medida que a gente vem avançando, os jovens já estão na era da tecnologia natural. Tá na mão deles, eles já crescem nesse ambiente, mas como que foi para você lá atrás, quando está começando esse interesse vir para o mundo da tecnologia, né? Não, legal. Bom, assim, eu vim de mercado financeiro tradicional, né? Sim. Sempre quis mercado financeiro, sempre fui apaixonada por mercado financeiro, sou economista e gosto de dinheiro. Que é importante também. Mas assim, eu sempre falo isso porque não é só ter dinheiro, né? Eu gosto de trabalhar com dinheiro, trabalhar com esse impacto que o dinheiro tem, né? Sim. Na vida das pessoas, das sociedades e tal. E também esse papel de desmistificação do dinheiro, porque muito, acho que da nossa cultura também, meio que pensa no dinheiro como uma coisa suja, ruim, que é o mal dos... Na verdade, que nem a tecnologia, o dinheiro Sim. é meio, não é fim. Perfeito. É uma ferramenta. E aí, eu fiquei muito tempo em banco de investimento, quase 14 anos. Fui no Santander, depois fui uma década no JP Morgan. E eu ganhei um MBA do JP Morgan. Eu sou engenheira também, mas eu nunca coloquei um tijolo em cima do outro. Não tenho CREA, né? Eu sou engenheira civil. Engenheiro civil. E muito dessa cabeça técnica da engenharia, que também mistura um pouquinho de tecnologia, mas muito mais voltada ali para softwares, de cálculo, esse tipo de coisa, eu ganhei esse MBA e escolhi fazer um MBA em empreendedorismo e inovação. Perfeito. E foi através desse MBA que eu entrei em contato com a tecnologia, mas não a tecnologia, como eu posso dizer, na parte técnica. Mas Na parte de negócios. Na parte de negócios, exatamente. Porque você vem empreendendo bastante em várias empresas, você foi founder de empresas na área da tecnologia, que hoje em dia até é meio estranho a gente falar empresa da área da tecnologia, porque praticamente todo mundo, para competir no mercado, você tem que estar na tecnologia, né? Exato. E aí, assim, esse MBA é que me mostrou esse mundo maravilhoso da tecnologia, e eu sempre falo também que eu queria estar do lado de quem ia invadir e não de quem ia ser invadido, porque era questão de tempo para a tecnologia invadir a indústria financeira, por exemplo, que era a minha indústria. E aí, em 2016, que eu fiz essa transição de carreira, a minha ideia inicial era trabalhar numa Big Tech, por exemplo, como executiva, porque eu era executiva. Claro. E o mundo, né, o destino me levou para o mundo de fintechs, que mistura exatamente as duas coisas, né? O mercado financeiro, que eu sempre gostei de fato, com tecnologia. Fantástico. E aí foi um caminho sem volta, assim, o mundo se abriu para mim, fiquei super apaixonada, principalmente porque como um viés muito novo, né, eu vou falar, um viés novo para indústrias já consolidadas, tem muita coisa que precisa ser feita, principalmente com relação à regulação. Claro. E assim, a tecnologia não precisa ser regulada. O que precisa ser regulado é a utilização da tecnologia e o ser humaninho Claro. que vai fazer uso dessas funções, né?
E foi assim também que eu comecei a me envolver com associações representativas. Sim. Porque eu ficava com medo de estar fazendo alguma coisa errada no mercado super regulado, que é o mercado financeiro. Claro. Não sabia como aquilo parava de pé no ambiente regulatório. Até porque a tecnologia ela avança muito rápido, você começa a se aprofundar nela, você, pô, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquele outro, pode fazer também. Exato. E como que isso vai impactar? Parar de pé mesmo, né? E os resultados disso. E é muito interessante falar, assim, que a tecnologia e a inovação salvaram a minha vida. Olha só, que bacana. Porque dentro do mercado financeiro, assim, vamos começar, né, do começo. Eu sou hiperativa. Nem parece. Quase ninguém percebe. Mas eu tô medicada. Agora tem aquela pessoal diz, estou com a terapia em dia. Não, eu tô medicada. A medicada é outro nível. Há muito tempo, na verdade, Sim. né, eu acompanho. E pelo fato de eu ser hiperativa, um dos tratamentos, na verdade, uma maneira que eu encontrei para canalizar meu excesso de energia, Sim. foi fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E sou muito agitada. Só que dentro do mercado financeiro é uma cultura um pouco mais tradicional. Sim. Meu comportamento multidisciplinar muitas vezes não combinava muito com o lugar. E eu me vi várias vezes tendo que mutilar as minha qualidades. Ideias, iniciativas, você tinha que se guardar na caixinha. Exatamente. E a palavra é mutilar mesmo, porque doía muito você não conseguir ser quem você era, entendeu? Sim. E quando eu falo que a tecnologia, a inovação mudaram a minha vida e salvaram a minha vida, é que viram que existia um mundo para mim. Um mundo onde os meus defeitos eram, na verdade, superpoderes, eram qualidades. Então, essa visão de fazer essa conexão com relação à tecnologia, pensar em coisas novas, utilizando tecnologia, inovar na regulação, pensar em negócios, conectar negócios dentro desse ambiente, foi o que me salvou, me fez feliz e aí eu percebi que existia um mundo para mim, entendeu? Sim, sim. E por que eu gosto de falar isso? Até para pessoas que não são, por exemplo, técnicas, Claro. programadores, que não são engenheiros de software, por exemplo, muita gente não sabe que também pode trabalhar no ambiente Sim. de tecnologia com outras funções. E enriquece, né? Exatamente. Aquelas equipes, essa diversidade de pensamento, porque a visão técnica, ela tende. Grande parte do nosso público aqui no podcast é pessoal técnico. Mas hoje existe o tech expandido, né? Tem a área de design, a área de teste, a área de funções, dados, que é uma coisa que não é necessariamente o chão de fábrica, mas é praticamente o core do que vai ser a tecnologia amanhã. Que está sendo hoje, inclusive, né? Não, então, o que eu quero dizer é que assim, a tecnologia é para todo mundo. Sim. É para todo mundo, assim. E ela veio para encurtar caminhos, para fazer com que a nossa vida, de uma maneira geral, seja melhor, mais fácil, para facilitar a vida das pessoas. E por que não ganhar dinheiro com isso também, entendeu? Então, foi muito impactante para mim essa transição de carreira, porque, de fato, eu me vi uma pessoa mais feliz. Incrível, incrível. E aproveitando que você falou, né, que você gosta de mexer com dinheiro, uma das coisas que eu acho que está sendo meio, eu diria revolucionário a palavra, eu tenho muito cuidado de usar esse tipo de palavra que na nossa área, assim, principalmente tecnologia e empreendimento, o pessoal gosta de jogar a palavra nos dedos, mas eu acredito que há uma revolução em andamento, tem mais de uma até, mas eu quero falar de uma anterior, que é esse processo de digitalização financeira que o Brasil vem passando. A gente acredito que a gente seja um dos líderes no mundo e somos um país de terceiro mundo. Nós não temos uma infraestrutura, mas a gente vê que desde que houve a implantação do Pix no Brasil, houve uma adesão em uma escala absurda. Como que você enxerga esse processo de que... Por que foi tão rápida a adesão? Como... parecia, depois que ficou implantado, nossa, como era fácil, como era simples, era só fazer. Se alguém fizesse, o pessoal adotava. Por que você acha que foi tão avassaladora assim, essa transição bancária e hoje o Pix é uma realidade e você compra um picolé na praia com Pix, você compra uma transação de 20 mil, de 50 mil, 100 mil reais através do Pix? Assim, primeira coisa o Brasil é o líder global de inovação no setor financeiro. Disparado, assim, não tem para ninguém no globo.
E eu não estou falando só da parte da inovação, de fazer coisas novas, mas no engajamento também. Sim. Porque uma vez uma pessoa do Oriente Médio veio me perguntar, pediu uma reunião comigo, presencial, para perguntar por que eu falava isso, por que eu achava isso. E aí ele começou a me falar várias inovações que o país dele também estava fazendo e tal. A diferença é o engajamento. A diferença é o mercado consumidor. Sim. A diferença, assim, é a adoção mesmo da população, né? Então, assim, somos líderes globais. E tudo bem sentar nessa cadeira, tá? Porque eu também acho que o brasileiro, às vezes, tem um pouco de dificuldade de ser muito bom, né? A famosa síndrome de vira-lata. Não, mas não pode. Deve ter alguma coisa errada aí. Não, a gente é. Em muitos aspectos, inclusive antifraude. Porque a gente é criativo pra caramba. Sim. Até pra coisa ruim. A gente sofre tanto, né? Eu até estava falando ontem, eu entrevistei aqui um cientista de dados, eu falei, aonde vem a tecnologia, vem o golpe do lado, assim. Então você está sempre trabalhando nas duas. Sempre tá atrás. Sim, sempre tá atrás. Veio a tecnologia, veio o golpe, veio a tecnologia, veio o golpe. E aí, assim, explicando um pouco, acho que do contexto brasileiro, por que para a gente, né, além dessa liderança na inovação, a gente também tem uma população muito engajada, porque a gente tem muito desafio no Brasil. Então, tudo que nos ajuda a superar os desafios, a facilitar a nossa vida, é bem-vindo. Então, o Brasil tem uma vantagem competitiva, muitas vezes, com relação à tecnologia de uma maneira geral, mas em especial do setor financeiro, pelo fato de sermos early adopters. Que a gente quer resolver os nossos problemas. Sim. Então, vamos testar, né? Pior, aquele negócio, né? Pior do que tá, não fica. Sim, sim. E isso também pode ser trazido para uma coisa boa, que foi a adoção. E aí, só contando uma coisa interessante, assim, eu estive algumas vezes na Índia e conheci muito do projeto do pagamentos instantâneos lá, né? Sim. E eles começaram pagamentos instantâneos em 2016, mas é um projeto que veio de 2009. Eles começaram a trazer tecnologias que culminaram no pagamentos instantâneos. Não era efetivamente inicialmente para pagamentos instantâneos, mas possibilitou o advento do pagamento instantâneo. Foi uma jornada, digamos assim, para chegar lá. Exatamente. E o pagamentos instantâneos mesmo deles começou em 2016, tá? E eles se vendem mundialmente como grandes precursores, de verdade são, mas não são os melhores. Sim. O Brasil já superou pagamentos instantâneos com o Pix da Índia. E olha que interessante, como eu falei, o deles começou em 2016, o nosso começou em 2020. Tem metade do tempo de projeto, mais ou menos. Eles têm 5 vezes mais população que o Brasil. Sim. Mais de 1 bilhão de pessoas. Exato. A gente já ultrapassou o volume financeiro transacionado por pagamentos instantâneos da Índia. É um negócio surreal. E a gente precisa divulgar e se posicionar para que, poxa, a gente sente, de fato, nessa cadeira de liderança mundial, liderança global, em vários aspectos. E se posicionar como player, né? Exato, na vanguarda. Na vanguarda. Na vanguarda. Pô, Open Finance. A legislação de Open Finance, a gente fez, eu fiquei 4 anos no Conselho Deliberativo do Open Finance com o Banco Central, representando as fintechs. Foi um trabalho incrível, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. E é muito interessante porque, na verdade, quem fez essa legislação de maneira mais robusta foi a Inglaterra. E a gente acompanhou muito essa legislação e trouxe para o Brasil, tropicalizou um pouco, mas a gente não inventou a roda. Sim. A gente fez a roda da maneira que ia rodar aqui no Brasil. Para rodar na nossa estrada. Exatamente. E a gente não está pronto ainda, nosso Open Finance está pelo menos assim, na metade do caminho. A gente já ultrapassou também, nosso compartilhamento aqui no Brasil está 7 vezes mais compartilhamentos do que na Inglaterra. De que cadastros. É a mãe Olha só. de compartilhamento de dados. Sim. O Open Finance eu posso compartilhar, para quem não sabe, né? Eu posso compartilhar todo o meu histórico de um banco ou outro que melhora a minha análise de crédito. Ao invés de eu ficar com a análise de crédito só da minha financeira, por exemplo, eu tenho uma conta numa fintech e eu tenho só cartão de crédito. Ele só analisa meu movimento lá. Com o Open Finance ele pode me analisar, se eu permitir. De maneira holística em todos os relacionamentos bancários que você tem. Melhora os meus limites, melhora as taxas que eu vou trabalhar. E assim, o grande que eu acho muito legal, tá? Tem a ver com tecnologia. Sim. Os 3 pilares do Open Finance, e quem falou isso foi o próprio Banco Central, e eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi eles falando isso no start ali do Open Finance, foi... A primeira delas é
democratizar acesso a serviços financeiros de uma maneira geral. Então, a partir do momento que você facilita a entrada de pessoas, você está democratizando esse acesso. Sim. E ter acesso a serviços financeiros não é luxo, é um direito essencial, é dignidade. Porque a parte financeira, ela permeia todas as outras, segurança, alimentação, Sim. saúde. Então, eu sou bem militante nesse sentido. Não, e eu entendo porque o início da minha carreira, eu trabalhei em banco também. Eu fui gerente de contas numa cooperativa de crédito, depois trabalhei como é que se diz, numa corretora de valores, né? Fui gerente de uma área de corretora de valores, e a gente falava muito que um dos grandes problemas do Brasil era a bancarização. As pessoas não eram parte do sistema. E é incrível notar como o Pix, ele é transformador e ele é plural. Todo mundo consegue usar. Às vezes usa até numas coisas, tem gente que paquera via Pix. Eu achei isso demais. Brasileiro é muito criativo. Você não espera que o cara vai, não, vou te mandar 2 centavos. Daqui a pouco, não. Tá barata essa paquera. Não, ele começa com 2 centavos, daí se a pessoa não responde, ele já manda R$5. Opa, esse aí. Agora tá querendo. Vai. Então, é muito isso. E a tecnologia, né, do Pix, mas o Open Finance também vem com essa função, né, essa grande bandeira. A outra é democratizar o acesso a crédito. Sim. Porque crédito, gente, quando muito bem utilizado, ele é uma das maiores ferramentas de impulsionamento de uma economia. Sim. Se as pessoas não têm acesso a crédito, elas não consomem, elas não conseguem comprar bens duráveis, ela não comprar o carro, não financia a casa. Então, o crédito bem feito e um crédito mais acessível, com taxas mais justas, tem uma possibilidade muito grande de mudar o Brasil, de uma maneira geral. E o Open Finance vem também muito com essa missão. E a terceira e última, que eu queria trazer um pouco também, é melhorar a experiência do usuário. E o Banco Central falou isso. Sim. Porque, convenhamos, né, essa relação que a gente ainda tem, mas está felizmente mudando com banco, com o setor financeiro de uma maneira geral, é muito sofrível. Sim, sim. Então, assim, não estou nem falando da parte assim, presencial, vai. Sim, de ir na agência. Ou no offline, exatamente. Mas como a gente consome, mesmo na parte digital, poxa, sempre dá para melhorar, né? Sempre a gente tem que pensar em coisas para melhorar. Então, o Brasil está sendo muito, muito pioneiro nesse sentido e melhorando. Tenho muitos amigos fora do Brasil, tanto Europa, Estados Unidos, até mesmo a Ásia, que, cara, por mais que tenha inovação, tenha tecnologia, tenha fintech, é horrível. Cheque, gente. Ainda existe cheque nesse planeta. Tem. Você ainda precisa mandar uma conta de consumo em papel para abrir conta. Vem um telegrama na sua casa para falar que a sua conta vai ser aberta. É um negócio surreal. E a gente está falando de países de primeiro mundo. Sim. Então, assim, a gente de fato é pioneiro e eu tenho certeza que a gente vai receber muitos frutos positivos futuramente com relação a isso. Incrível. Uma potência, digamos assim, de destaque econômico até para o Brasil enquanto player global. E uma coisa... Eu tenho uma teoria da conspiração. Diga. Isso vai dar um ótimo corte, que nem o pessoal diz em podcast, mas fala aí. Eu adoro teorias da conspiração, né? Acho que a vida fica muito mais feliz com teorias da conspiração. Mas, no fundo, eu acho que o Brasil ele já é primeiro mundo. Nós somos um país rico. Temos problemas estruturais que são muito mais fáceis, não significa que são fáceis, mas são muito mais fáceis de resolver do que outros países do mundo. Exatamente por essa nossa flexibilidade, inovação, criatividade. Só que eu acho que essa narrativa de que o Brasil não, o Brasil difícil fazer negócio aqui, é uma narrativa construída para que a gente ainda não saiba que a gente já virou primeiro mundo. E aí a gente fica nessa caixinha de reducionismo. Sim. É só carnaval, futebol, caipirinha, vocês são legais, mas ninguém lembra do Brasil para fazer negócio. E eles incutiram isso na nossa mente para que a gente acredite e não vá à luta. E não usam apareça. isso como uma arma contra nós, né? E que a gente não domine o mundo, porque a gente já tem condições de dominar o mundo. E sim, sou megalomaníaca. E a gente pode dominar o mundo sendo legal. A gente não vai fazer guerra com eles. Resolvendo problemas deles, né? Exato, e recebendo a galera bem e tal. E aí eu acho que, na verdade, essa narrativa foi construída só para que a gente não se enxergue. Mas a gente já é, e a gente só tem que começar a enxergar.
E aí trabalhar em prol disso também, né? Novas narrativas. Perfeito. E eu acho que a tecnologia, a inovação, eu fico até arrepiada, gente. Eu acho que a tecnologia e a inovação é o caminho para a gente criar essa nova narrativa de nação. E aí isso esbarra em tudo, não só na parte financeira, mas, transição energética, clima, meio ambiente. Sim. O Brasil é líder global dessas discussões. 60% do Brasil, do território brasileiro, é a Amazônia. Sim. A gente já tem energia limpa, essa questão de carro elétrico. O que você faz com a bateria depois? Exato. Nosso etanol é inovador pra caramba. Exato. E os combustíveis de hidrogênio também, o óleo de mamona, são todas tecnologias nossas, desenvolvidas pelos nossos cientistas, né? Já tem estudos que não foram feitos aqui no Brasil, inclusive, que apontam que o Brasil pode ser fornecedor de 60% da comida no mundo. E não pensando no agro só como extensão territorial, mas também por tecnologia. Sim, de produtividade daquilo que a gente já tem, né? De tratar bem, de fazer o verdadeiro manejo, o verdadeiro aproveitamento da terra, daquilo que ela melhor é capaz de nos trazer, né? E aí a gente tem o setor financeiro. Saúde, a gente está fazendo um grande trabalho também, né? As health techs. E por aí vai. Então, isso é uma construção de narrativa que a gente já pode começar a fazer. E eu acho que isso vai ser o drive. A tecnologia, olha que maluco. Sim. E a gente não precisa ser dono, o grande cabeça de inteligência artificial. Sim. Alguém está pensando, vai fazer, a gente vem, usa e produz em cima E aí a gente disso. paquera usando a inteligência artificial deles. Então, É a mesma lógica. Eu vou inventar uma nova maneira de usar aquela. Exato. Então, assim, eu vejo muitas críticas com relação ao Brasil, com relação à educação tecnológica, Sim. né? Que, de fato, assim, a gente ainda não tem formado, né, pessoas do chão de fábrica, como você fala, de deep tech, inteligência artificial. Até, não precisa. e até nesse sentido, eu acho que eventos como o TDC têm essa vantagem de poder aglutinar, de poder trazer para o mercado, dizendo assim, cara, é possível. Vamos fazer. Então, você está trazendo uma visão que eu acho que é estruturante. Porque, sei lá, o técnico diz assim, galera, estuda em tecnologia, vai ser legal. Mas assim, eu estudo tecnologia, depois não tem emprego, né? Depois não sei o quê. Não, olha só, tem um mundo aí, né? Que é o que você está trazendo. E uma coisa que eu já queria emendar esse nosso papo numa pergunta, que é o seguinte, a gente tem, você falou toda a parte da infraestrutura que a gente vem construindo, né? A regulação importantíssima do Banco Central, que você tem bastante envolvimento nas entidades associativas, mas eu vejo também, por exemplo, o mercado de fintechs no Brasil. Você acredita que eles estão conseguindo se preparar para competir nesses mercados globais no ponto de vista tecnológico, ou isso ainda é um déficit, a gente está correndo atrás da máquina? Como que você está enxergando a infraestrutura do mercado de fintechs hoje no que diz respeito à tecnologia? A gente está atrás, está no meio, está na frente, a gente está faltando gente, precisa... Como que você está vendo esse mercado do ponto de vista tecnológico? O melhor do mundo, mesmo. Tanto nessa parte de inovação, quanto na parte de tecnologia, tá? O ponto é que muitos países não estão preparados para essa adoção. Sim. Para adotar. Não pelo fato de tecnologia em si, mas muitas vezes até pela regulação. Sim. Então, por exemplo, eu vou falar Open Finance, né? Para as soluções brasileiras de Open Finance funcionarem em outras jurisdições, por exemplo, né, mundiais, você precisa minimamente de um mercado aberto com relação aos dados financeiros. Sim. Assim, de novo, Pensando talvez até em América Latina, por exemplo, né? Exato. E interessante você falar isso, porque nosso Open Finance está sendo espelho para Open Finance em outros países como Chile, Colômbia, Peru, se eu não me engano. Então, é o preço de ser pioneiro. Sim. Você pode trabalhar, por exemplo, a ideia integrativa, né? Exato. Até para você poder, por exemplo, quando você faz um bloco econômico, a gente tem aqui o nosso Mercosul, né? É muito mais interessante se eu puder não só compartilhar, não puder só atravessar a fronteira com o meu RG, mas eu também posso usar, por exemplo, um sistema de crédito que eu usar o meu cartão lá sem nenhuma... digamos, entrave, ou sei lá, abrir uma empresa lá e eu poder usar o sistema financeiro local nas mesmas regras que eu uso aqui, né? Sim. Isso depende dessa integração também. Exato, mas, de novo, assim, a gente está tão assim, além, né, de alguns mercados, que a gente está ajudando a regulação deles
a estarem prontas para receber o tipo de inovação que a gente pode prover. Você acha que hoje, então, de expansão, essa é a grande ameaça do mercado brasileiro. Mas dentro do mercado, assim, existe espaço para novas fintechs? Porque às vezes a pessoa que está olhando a gente é startupeiro e ele olhou para esse mercado e disse assim, não tem mais nada para fazer aí, não. Vou inventar outra coisa, vou fazer outros trabalhos. Porque não tem muito que eu entrar, o pessoal já dominou. Como que você enxerga, assim, tem muito esse espaço? Muito espaço. Eu acho que quando a gente pensa em fintech, muita gente vincula isso só à conta digital. Sim. Eu fundei um banco de conta digital para PJ. Mas tem inúmeros outros produtos financeiros que precisam dessa inovação ainda. Vou dar um exemplo de alguns mercados. Mercado de câmbio ainda precisa de mais inovação. É bem manual. Exato. E blockchain pode ajudar nisso. Sim. Drex pode ajudar nisso. A parte de seguros, as insurtechs, né, que fazem parte ali de mundo de fintech, tá assim no comecinho desse olhar para a inovação, para a tecnologia. Então também é um mercado muito mar azul. Uma pergunta até, eu não tenho tantas informações assim do Drex, eu sei que ele está vindo, né? Mas, por exemplo, tem o mercado de garantias, né? Garantias de créditos, que é um mercado hoje que eu vejo que ele é totalmente manual. Já tive que mandar um fax. Sim. Há não muitos meses atrás, 2023. Imagine, mandar um fax. Eu preciso de documento para confirmar a garantia. Me manda um fax da escritura do imóvel. Aonde acharei? Sai atrás de um fax. Para mandar um fax. Quem é que tem o fax? Achei quem tinha, mas eu digo, esse cara vai me cobrar, sei lá, R$1.000 para mandar o fax? Eu cobraria, porque só ele tem. Exato. Né? É muito louco. A parte do Drex que você estava falando, tem essa parte de garantias que é essencial, acho muito importante. Mas, por exemplo, quando você vai comprar um carro, que tem essa questão que a gente no mercado financeiro chama um pouco de conta escrow, que o documento ainda não está no seu nome, Sim. mas você precisa depositar na conta do cara e esse negócio tem que acontecer... Meio que sincronizado. Exato. Né? O Drex, as infraestruturas a partir do Drex podem ajudar nisso, porque, por exemplo, você pode colocar isso num bolsão travado, então, assim... não cai na conta do cara, mas você já disponibilizou o dinheiro. Então não tem como você não pagá-lo. Seria mais ou menos como a gente faz quando faz um depósito judicial, que é eu não te paguei, Exatamente. mas não é mais tá meu. travado. Não Exato. é mais meu, até que se resolva aquela transação. É isso. Resumiu. Eu vou né? buscar uma analogia assim mais básica para a pessoa entender. É isso. Só que em transações do dia a dia. Sim, que não são complexas quanto um depósito judicial, por exemplo. Um processo judicial, exatamente. Comprar um carro, comprar uma casa, bens duráveis, né, Sim, com valores altos, e que tem um risco muito grande associado. Isso. O Drex vai ser uma grande Vai revolução. acabar o Arras, então. Espero. É o clássico, mas não, faz R$1.000 aí de Arras, assina aqui, que daí fica pra garantir, para garantir né? que eu vou reservar o veículo, o imóvel, que tem gente vindo aí comprar, né? Cara, e ninguém ainda fez nada nesse sentido, porque, de novo, o Drex vai ser uma infraestrutura. Ele não é a operação do serviço. Não é. É a mesma coisa, por exemplo, com relação ao Open Finance. O Open Finance é a infraestrutura que o mercado está criando, mas as soluções que podem vir do Open Finance são livres. A mesma coisa vai ser o Drex. Então, é outra coisa que a gente pode inventar um monte de projeto legal em cima dessa nova infraestrutura e desse novo conceito, né? Sim. Utilizando o blockchain. Que mais que eu acho que pode... CVM, né? Tudo que é CVM, que é mercado de capitais, investimento... Poxa, tem também um mar azul aí para pensar em produtos financeiros. Venture, microventure, talvez, que é o crowdfunding, que é um sistema de microventure, ao contrário, também não o equity crowdfunding. Isso, equity crowdfunding. Tem muita coisa... Mercado secundário de equity crowdfunding ainda não começou. O que é o mercado secundário? Tá? O equity crowdfunding ele funciona quase como uma bolsa de projetos de pequena e média empresa e startups. Então, você, como investidor pequeno, pode investir, sei lá, R$1.000, R$500 num projeto. Tem os riscos, obviamente, como se você estivesse comprando ações Sim. na Bolsa de Valores. Então, esses projetos são pequenas bolsas. Não tem um mercado secundário disso. Então, você que está investindo nessa startup, você não consegue vender a sua participação para outra pessoa. Mas isso já está previsto acontecer. Então, imagina quantas bolsas de valores Sim. a gente
vai poder ter dentro desse Talvez mercado. até para, por exemplo, ações sociais, né? Que você possa fazer projetos sociais e se fundear por aí. Por exemplo, eu não quero dar meu dinheiro para a empresa XYZ, mas eu quero apoiar uma galera que está fazendo um projeto lá na favela tal, e ele pode aproveitar do dinheiro desse investimento para se financiar. Provavelmente é um juros muito interessante, né? Super. E aí, por exemplo, não é doação, né? Sim, É investimento. sim. Então, De risco, porém de investimento. risco, exato. Então, assim, mundo de possibilidades ainda em fintech que foge das contas digitais, de Sim. bancos digitais. Tem um monte de coisa. Até em banco digital tem coisa que dá para fazer, tá? Mas pensando em outros mercados, assim, gente, vai fuçar, sabe? É. Tem canais muito bons, se a galera procurar por fintechs, né? Tem muitos canais bons, a própria B Fintechs que distribui bastante informação disso, que também a gente já fez muitas parcerias com o pessoal da B Fintechs. Então, Eu fui diretora lá, né? fosse também? Aham. Que legal. É que quando vocês foram para lá, eu já tinha saído para ir para Isso. B Startups, né? Isso. E agora a gente foi para B Startup. É muito doido isso. Mas, Ingrid, eu não queria deixar de fora do nosso papo o tema aqui do TDC, que é a inteligência artificial, né? E uma coisa que é muito premente no banco é a base de dados. A gente tem aí uma base de dados centenária, por assim dizer. Sim. O primeiro banco tem mais de 100 anos, né? Uma base não tão estruturada, mas que vem trabalhando. Como que você acha que a inteligência artificial, e aí eu não estou falando da LLM lá na ponta, eu estou falando de inteligência artificial, de grandes, as famosas grandes queries, né, que você vai criar, buscar inovação, buscar dados. Como que você acha que isso vai impactar tanto no macro, nessa coisa mais que você falou, olha, institucional, como que você está vendo essa implantação? Será que alguma coisa que talvez você esteja vendo até interna, né, que você possa nos falar, e na ponta também, lá na inovação de borda, que é a fintech, é o balcão, digamos assim. Boa. Eu vejo que o próprio Open Finance ajudou muito, tá? Porque Sim. a gente está falando de dados. Precisamos estruturar um padrão antes de entrar antes dele ser aberto, né? Todo mundo vai ter que Exato. entrar no mesmo padrão. E pensa só que principalmente os grandes bancos, eles vêm durante décadas comprando outros bancos e muitas vezes não integraram esses dados. Então, existem sistemas que a gente fala sistemas legados. Então, assim, é sistema que não conversa com sistema, que não conversa com sistema. E por causa do Open Finance, como você tem que disponibilizar essas informações, porque o cliente é do cliente, Sim. Eles estão tendo muito que se ajustar com relação a essa parte de escopo de dados, de uma maneira Sim. geral. E obviamente que o Open Finance acabou trazendo isso mais à tona, mas eles vão precisar analisar esses dados até para benefício próprio, entendeu? E inteligência artificial, não tem outra ferramenta tecnológica que vai proporcionar esse tipo de coisa. Até para pensar em novos produtos. Sim. Até para pensar em novas categorias de escoragem para os clientes. Porque hoje a gente tem uma média nos grandes bancos, assim, vem melhorando, mas a última vez que eu vi, estavam, sei lá, 7, 8 perfis de crédito. É muito pouco. É pouco. Num Brasil do tamanho que é, com tanta diferença, né? Exato. Às vezes eu digo 600 quilômetros, você muda de país dentro do Brasil. Sim. 600 quilômetros, você não precisa rodar mais que isso para ter outra realidade, às vezes outro sotaque, outra forma de ver o mundo. Não pode ser só 7 perfis diferentes para essas pessoas, né? Não. E aí, assim, a inteligência artificial pode ajudar a fazer essa expansão dos perfis de crédito para que você dê crédito cada vez mais justo. A mesma coisa com o investimento. Então, você pode ali fazer o que a gente chama de suitability dos investimentos de maneira muito mais acurada. E mais do que isso, que eu acho bem interessante, é que assim, a nossa cultura no Brasil com relação à escoragem, ela leva em consideração só nosso comportamento negativo. Porque se a gente fica devendo alguma coisa, que seja uma conta de telefone que você está brigando com a operadora porque não Sim. faz sentido, e aí seu nome vai para Por um sistema de crédito, né, de proteção de crédito. para um birô, assim, você já não pega mais crédito em lugar nenhum, seu Isso. score vai para o chão. É meio que você tem uma base 100 e você só perde. Sim, né? você só perde. Você nunca Você começa do zero e assim, se não acontece nada de você perder, você vai crescendo. Só que ao mesmo tempo, a gente está
pagando aluguel mensalmente, pagando escola, fazendo consumos do dia a dia, indo no mercado todo mês. O nosso comportamento positivo é infinitamente maior do que o nosso comportamento negativo e a gente ainda não está considerando isso para as nossas análises financeiras, não só para crédito, mas também para a nossa escoragem de uma maneira geral, para entender o comportamento de consumo brasileiro. Para entender com profundidade. E aí eu acho que é um mercado assim muito grande para a inteligência artificial, muito grande. Até para você entender esses perfis, ver o consumo em farmácia, em mercado, um consumo regional do Brasil, o consumo das cidades. Essa questão, assim, o comportamento de consumo das pessoas fala muito sobre a personalidade dele. Entender talvez até os desafios logísticos, né? Considerando que eu não preciso ter tanto de um determinado tipo de produto numa determinada área. E isso pode ser usado, como eu falei, tanto no mercado financeiro como em todos os outros mercados, inclusive em política pública. Também, sem dúvida. Olha como é gigante. Sim, não, sem dúvida. A inteligência artificial que vai ajudar isso, sabe? Porque é ela que vai, digamos assim, nos permitir lidar com essa brutalidade de dados, que eu chamo de bruta, é o Big Data, mas é o Brutal Data, né? Eu acho o mercado financeiro, como ele tem muitos legados, é muito brutal o trabalho que vai ser feito lá, com certeza. Né? E pensa se a gente consegue jogar dentro desses dados, né? Não só o comportamento financeiro com os bancos, mas benefícios sociais. Sim. Impostos, os sistemas de impostos, tanto pessoa física quanto jurídica. A questão, por exemplo, do seu comportamento social perante o governo. Cara, você vai descrever a vida de uma pessoa. E por que isso é interessante? Obviamente que se a pessoa quiser, tá? Então, deixa eu deixar esse disclaimer, né? Então, assim, não é uma piscininha de dados que os bancos ou outras empresas vão lá. Até porque a gente tem já uma legislação para isso, né? De proteção dos dados da pessoa. Então, a pessoa ter quase que um produto, né? Que ela pode acessar se ela quiser. Exatamente. E para se beneficiar, né? Obviamente. Mas pensa que isso é muito interessante porque cada vez mais a gente consegue ter produtos personalizados. Acesso a mercados que a gente não teria, com um pouco menos de risco. A gente pode melhorar a nossa vida. Sem dúvida. Eu acho que o tempo correu, já me sinalizaram aqui que a gente está mas eu acho que, para fechar, eu gosto bastante dessa tua visão, que no fim das contas a ideia é melhorar a vida mesmo, né? E a gente tem uma tradição aqui no podcast que sempre que eu peço, porque o pessoal da tecnologia, se você olhar em volta, você vai ver que tá todo mundo de mochila, né? O pessoal tá sempre uma mochila para lá, notebook para cá. Eu sei que você não veio de mochila, mas eu vi que você veio na bolsa. Então eu quero saber o que você carrega na sua bolsa que você possa oferecer para o pessoal aqui do podcast. Pode ser uma bolsa metafórica, que é o livro, um filme, uma indicação cultural, talvez uma série, o que você achar que possa enriquecer a galera nesse tema aí, para eles se conectar melhor nesse mundo de tecnologia e finanças. Bom, eu tenho 2 fones de ouvido. Porque se um acaba a bateria, eu sempre tenho outro, de tanto que eu sou consumidora, por exemplo, de podcast. E, assim, eu vou trazer uma dica que não tem a ver com efetivamente, porque eu tenho uma teoria também na minha cabeça que você precisa, às vezes, ver coisas diferentes para conseguir pensar coisas diferentes para aquilo que você faz no seu dia a dia. Acho que a inovação ela é alimentada por olhar coisas que não tenham nada a ver com aquilo que você trabalha ou com aquilo que você faz no dia a dia. E eu adoro podcast de True Crime. Legal. Não saiam matando os coleguinhas, por favor. Não, é só para ouvir sobre. É só para ouvir, porque, na verdade, eu gosto, assim, de entender a mente humana. Sim. E aí você aprende muito com a mente humana, e esses limites, né, que a mente humana tem, com relação, por exemplo, a serial killers, entendeu? Comportamento. É muito interessante porque, mesmo sendo serial killer, você não é igual a outros serial killers. Sim, cada um tem um comportamento diferente. E são conexões cerebrais diferentes, são coisas que impactaram sua vida na infância e tal. Então eu gosto bastante de entender um pouco do comportamento do ser humano e o que ele pode reproduzir com os frutos, né? O que são os frutos daquilo que ele foi impactado
Sim. do meio que ele vive, sabe? Sim. Então, essa dica. E qualquer um tem um especial que você queira? Não, tem 2 que eu gosto muito, que é café com creme, que são cremes brasileiros. Então, são cremes, assim, desde Maníaco do Parque, Chico Picadinho, esses muito antigos, até os mais recentes. E tem o café, creme e chocolate, que são cremes normalmente nos Estados Unidos. Internacional. Exatamente. Então, acho que esses 2 são legais. Ambos em português. Ambos em português. Maravilha. Ingrid, queria agradecer demais a tua presença, foi muito bacana o nosso papo. E para o pessoal que está acompanhando aqui, que quiser acompanhar o teu trabalho, quiser se conectar nas redes sociais, como que ele pode fazer? Ingrid Bart, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu gosto de memes no Instagram, tá? Não sou aquela pessoa... Se quiser uma curadoria de meme, a Ingrid eu sou vai... muito boa. É a minha terapia diária, tipo, compartilhar memes. Eu falo que eu tenho uma função também, fora tudo que eu faço, que é ser curadora de memes. É isso, curadoria top. Mas brincadeiras à parte, assim, eu não costumo ficar postando coisas assim muito inteligentes no meu Instagram, mas por favor, me sigam. Mas tem o LinkedIn também, né? Ingrid Bart com TH no final. Eu sou mais inteligente lá no LinkedIn. Valeu! E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para você assistir também os próximos episódios, assinar no seu Spotify ou acompanhar a gente via YouTube, onde você pode ver o vídeo na íntegra e também tem os cortes que você pode compartilhar e convidar mais gente para acompanhar aqui. E eu espero vocês, obviamente, no nosso próximo episódio. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.